primeira coisa que você precisa entender é que o planejamento empresarial, ele é a base do crescimento. Eu gosto de dizer o seguinte, tem que existir um equilíbrio entre você planejar e você fazer. Por quê? O cara que planeja demais, ele nunca faz. O cara que planeja de menos, ele vai fazendo igual doido e nem sempre tem resultado. Então tem que haver um equilíbrio entre planejamento e ação. O planejamento tem que gerar ação. Se você só planeja e não gera ação, não adianta de nada. O papel, a planilha do Excel, o Canva, seja lá qual for o sistema que você esteja usando aí para planejar o teu negócio, ele aceita qualquer coisa. Você pode fazer um prédio lindo lá, você pode criar lá um prédio de 1 quilômetro e falar que ele vai existir, porque no papel, o papel aceita tudo. Agora, quando você vai para a prática, é aí que está a diferença. A diferença entre grandes negócios e pequenos negócios está entre fazer um bom planejamento e transformar esse bom planejamento em ação. Os grandes negócios, eles planejam. Por quê? Porque sem planejar vai dar errado. Planejando, algumas coisas dão errado. Mas fica mais fácil de você poder corrigir. Então, assim, tem que planejar. Tem inclusive um estudo do Sebrae que fala sobre a questão da taxa de mortalidade das empresas. Um dos principais pontos de taxa de mortalidade, ou seja, que faz as empresas quebrarem, é a falta de gestão. E o planejamento, as metas, elas são um pedaço da gestão do teu negócio aí para transformar ele numa empresa. E elas são também o pedaço que é preciso para você poder tirar férias, para você poder aproveitar aí e não ser escravo do teu negócio, porque provavelmente você é escravo do teu negócio. A maioria dos donos de negócio, dos empreendedores são escravos. O negócio não foi feito para eles. É quase como se eles tivessem nascido para aquele negócio, sabe? Parece que eles nasceram para o negócio. Então eles servem o negócio e não o contrário. Então, sabendo disso, você precisa entender, isso tem que estar aí dentro da tua mente, a importância do planejamento e de metas, de criar metas. Quando você tem metas claras, fica muito mais fácil. Vocês vão ver, se você achar algumas aulas aqui, se você participou do materiais e resultados, você vai ver que eu falo muito sobre isso, sobre a ideia do GPS. As metas, elas são como o GPS. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre como criar metas, né? Mas as metas são como o GPS. Elas nos mostram e indicam o caminho. Para a gente ter uma ideia se a gente está se aproximando ou se está distanciando. Enquanto no GPS ele vai lá, ó, vira à direita, vira à esquerda, segue reto, a 100 metros vira à direita. As nossas metas, elas vão mostrando se a gente está chegando perto ou se está longe. E aí com isso a gente pode fazer adaptações, pode fazer correções dentro do nosso processo. E aí, quando a gente está falando de planejamento de metas, né, e a gente está falando de planejamento, eu vou dividir essa primeira parte. O planejamento ele é mais extenso. Quando a gente fala de planejamento estratégico, ele é bem mais extenso. A gente não vai falar de todo o planejamento estratégico. A gente vai se limitar a 2 pontos aqui nessa nossa conversa. São os nossos objetivos. O que são objetivos? São os passos grandes, aspiracionais. Eles não precisam ser tão específicos, mas são aqueles passos maiores. Esses passos maiores a gente tem que transformar ele em metas, que são as entregas que a gente tem que fazer, os pontos que a gente tem que construir até chegar no objetivo. Eu gosto muito de usar aí, então, uma metodologia de OKR. O que significa o OKR? Vamos colocar aqui a nossa lousa eletrônica. Vamos lá. OKR. Cadê o nosso caneta? Aí, agora foi. Então, vamos apagar aqui. Daqui a pouco apaga. OKR. Um de cada linha. O K e o R de preto para ficar mais fácil. Então, beleza. Aqui é de objetivo. Opa. O O é de objetivo. O K é de que... Na verdade, vou até colocar eles dois assim, ó. O KR a gente pode botar junto aqui, ó. Key Results. E, na verdade, são os resultados
Resultados chave. Então, o objetivo, ele é grande e ele é aspiracional. O Key Result, a gente vai falar daqui a pouco como é que a gente faz ele. A gente vai dar um pouco mais de ênfase daqui a pouco no Key Result. Então, tem uma outra aula, inclusive no Materializa Resultado eu também falo sobre isso. E aí eu vou resumir aqui, depois você procura aí nosso canal do YouTube. Se você faz parte da Nação Materializa, você tem acesso às gravações de todas as aulas, então você pode ir nas aulas anteriores, tem lá na nossa plataforma o resumo do que a gente fala. Mas eu falo sobre o seguinte, você criar objetivos, e aí você começa com a visão de longo prazo, 5 anos, e aí você vem para a visão de 1 ano, 6 meses e 1 mês. Para que, então, grande, bem aspiracional, bem gigante visão, e depois eu venho trazendo para mais próximo para o meu dia a dia, para ficar mais fácil de eu implementar isso. Então, na minha visão, a gente sempre começa lá na frente, fica mais fácil de eu transformar isso em resultado. Por quê? Porque eu vou quebrar o grande e vou trazendo para o pequeno. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí? Tá tudo funcionando bem? Tá falando que... Bora testar aqui. Que tá aparecendo, falando que tá dando erro no YouTube. A equipe tá testando aqui pra gente ter certeza o que tá acontecendo, se de fato tá indo pro YouTube. Por isso que eu não vou continuar até a gente ter certeza. Ah, não, beleza. Tá funcionando direitinho, escutamos aqui. Show, posso dar prosseguimento a nosso... Então, a gente está falando sobre objetivos. E aí os objetivos são grandes, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês. Então eu pego, penso lá na frente primeiro e depois eu venho regredindo, vindo ao contrário, para facilitar o meu processo de decisão. De como eu vou fazer a segunda parte, que são decidir quais são os key results, ou seja, os resultados chaves que vão ser as placas indicativas se o meu negócio está fluindo ou não. E aí, diferente do objetivo, que ele é mais aspiracional, ele não necessariamente ele tem que ter data, ele não necessariamente tem que ser específico, ele pode ser, tá? Então eu posso falar, em 5 anos eu quero faturar 50 milhões, 500 milhões, 300 milhões, eu posso fazer isso. Agora, o resultado-chave, ele tem que ter isso. Então, para o resultado-chave, a gente usa a metodologia chamada de SMART. Então, aqui eu não vou focar tanto no método. A gente tem uma aula só sobre KPIs, que a gente falou mais sobre SMART. Aqui a ideia é que você entenda que você precisa. Se você não souber o que significa isso, eu vou te dizer aqui agora. Mas aí a gente tem essa outra aula que a gente especifica bem. Então, o que é específico, mensurável, atingível, razoável e temporal. Então, a minha meta para ela, meu resultado-chave, minha meta para ela ser inteligente, ou seja, smart, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, razoável e temporal. Então, opa, faltou aparecer aí para vocês, né? Então aqui, ó, agora tá aparecendo aí na tela. Específico, mensurável, atingível, razoável e temporal. A gente tem aqui. Isso é uma meta SMART. Tá vendo aqui, ó? Isso é SMART. Então, quando você for fazer o seu resultado-chave, aqui sim ele tem que ser específico. Aqui sim ele tem que ter um número. Ele tem que ser quantificável, que é o mensurável. Tem que ser atingível. Então, hoje, para eu bater 300 milhões, não dá para falar que vai ser ano que vem. Eu até posso falar, mas ela não é atingível, ela não é razoável. Então, ela tem que ser difícil,
mas ao mesmo tempo ela tem que ser razoável. Então você não pode ser um negócio fácil demais, ela tem que ser assim, o razoável, né? Ela não pode ser fácil demais e nem difícil demais, ela tem que estar aqui no meio. Isso que é o atingível e o razoável. Porque se você ficar em um dessas duas pontas, vai ser fácil demais, você não vai estar se desenvolvendo o seu negócio, não vai estar se desenvolvendo, as pessoas não vão estar se desenvolvendo, e aí o ganho ele é muito pequeno. Então a primeira coisa que você precisa fazer do seu negócio para se preparar para 2025, listar 3 áreas do seu negócio que precisam de mais atenção no próximo ano. Então pensa aí, quais são os 3 negócios? Tem uma outra metodologia que a gente não vai falar hoje, mas que você pode pesquisar aí, que é o SWOT. Vale muito a pena aqui para você achar essas áreas que precisam de atenção. Então você vai identificar essas áreas, e aí baseado nessas áreas você vai criar um objetivo, e aí você vai criar uma meta, e aí você vai criar os resultados chaves para cada um dessas áreas. O que eu recomendo de novo? Volta lá, objetivo, 5 anos, quebra aqui que precisa ser ajustado em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para que você possa atingir 1 ano, e aí 1 ano ele é 1/5 do processo para você atingir os 5 anos. Então se você atingir 1 ano, vai faltar 4/5, né? Ou seja, 4 anos para você conseguir atingir. Agora, se você não atingiu nem o primeiro, vai se tornando cada vez mais difícil. Se você não atingiu o segundo, cada vez mais difícil. E assim por diante. E é por isso que é tão importante você ter metas e você ter objetivo.